Ilzo, a queda do minério, ela está pressionando o Ibovespa, mas algumas empresas elas podem se beneficiar disso. Você poderia comentar as perspectivas da Tupi com a queda do preço do minério de ferro? Então, a Tupi, só dando um contexto mais geral sobre a empresa, né? Ela adquiriu uma outra empresa que ela era uma das principais concorrentes dela aqui no Brasil, né? Eles adquiriram a fábrica dessa empresa e com essa aquisição eles conseguiram aumentar bastante a capacidade instalada. Então hoje eles têm uma capacidade instalada bem grande, né? Falta concluir os pormenores ali da aquisição, então provavelmente no quarto tri já vai ter uma parte do resultado da Texid, que é a empresa uma operação que eles compraram, né, aqui no Brasil, consolidada no balanço, e isso já vai melhorar a perspectiva da empresa com relação à receita, lucro, etc, né? Mas a gente sabe que a Texid ela tem margens menores do que a Tupi, então a Tupi também tem espaço para agregar nessa questão de margens, né? Ela tem um valor agregado maior nos produtos do que a própria Texid e a tecnologia para fazer isso é de relativa fácil implementação nas fábricas da Texid, né? Mas agora com relação ao minério, então a gente tem visto, não só na Tupi, mas em empresas do mesmo setor, né, que são indústrias de autopeças, a gente tem visto que várias empresas elas estão sofrendo com essa questão do minério de ferro, né? Então, o que ocorre, a Rio Sulense também, a gente viu que saiu o resultado com uma margem bruta pressionada, é a mesma lógica da Tupi. Elas têm um contrato com as montadoras, né? Então, quando uma montadora, por exemplo, a Cummins, ou a Volks, ou a Mercedes, enfim, diversas montadoras pedem uma peça e fecham um contrato com a Tupi para fornecer uma peça para um caminhão, por exemplo, a Tupi ela fecha esse acordo e dentro do acordo está lá escrito que eles têm que repassar o custo da matéria-prima para o preço que eles combinaram. Até aí tudo bem. Então, o minério de ferro ele subiu bastante e, consequentemente, puxou a sucata e o ferro gusa, que são matérias-primas importantes para a fabricação de peças, né? Então, esses custos eles subiram bastante para as empresas e na hora de repassar, então, na hora da montadora pagar mais para eles por conta do aumento do custo, né? Porque eles não podem continuar vendendo no mesmo preço, porque senão, infinitamente, né? 2 anos, imagina, o preço do minério de ferro sobe 300%. Eles não vão conseguir operar, né? Então, tem essa questão do repasse do custo. E aí, esse repasse ele é feito, mas ele tem um delay. Então, demora 3 meses, 5 meses, dependendo da operação, às vezes menos, 2 meses. Então, cada empresa tem um tipo de contrato e além disso, não é só uma empresa de forma geral, mas é uma empresa com a outra, né? Então, às vezes, uma montadora exige um prazo, outra montadora exige outro prazo, e aí eles vão montando esse tipo de acordo. O que ocorre é que o preço do minério de ferro ele subiu muito e o delay é de 3 meses. Então, você fica operando 3 meses com preço estável, você tem que fornecer as peças para as montadoras e você está gastando cada vez mais dinheiro com os custos, né? Às vezes, chega no final do trimestre, você está operando quase com margem, assim, uma margem muito, muito baixa, né? E aí tem a porrada no preço do reajuste, né? Então, beleza, subiu 15% o preço. Aí você começa o outro trimestre bem, porque já teve o reajuste. Mas aí no outro trimestre o preço do minério sobe de novo. Aí no final do trimestre, sua margem está quase, assim, está bem baixa. E aí, de novo, o mesmo processo. Então, o que ocorre é que o preço médio por trimestre, a margem média por trimestre, ela está sofrendo em relação ao que seria se o minério fosse estável, né? E a gente tem visto que nos últimos tempos, assim, desde do meio ali da pandemia, né, no auge da pandemia para cá, o minério explodiu. E agora está sofrendo o caminho reverso, né? De um mês para cá, o minério está caindo bastante. Então, da mesma forma como as indústrias de autopeças elas sofreram com
a alta do minério, elas vão se beneficiar de forma oposta agora. Então, elas vão ter uma margem maior do que elas deveriam ter de forma que o minério fosse estável, né? Então, elas têm um preço maior ali, que foi o reajustado no trimestre passado, e aí o minério caindo, ela consegue comprar o minério a um preço menor e a margem dela no final do trimestre vai ser maior do que o normal, né? E agora a gente está aguardando esse movimento começar a ocorrer nas indústrias no geral, né? Isso vai ser bastante benéfico para elas.